Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre atratividade e empreendedorismo, desvendando o capital erótico com Kati Bart. Muito obrigado pela tua disponibilidade de bater esse papo com a gente, Kati. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aí trazendo esse conceito tão diferente para dentro do mercado, né? Pois é. Será que dá para vender mais com capital erótico, Léo? Pô, vamos explicar o que é, né? Para a audiência entender como que isso funciona, né? Legal, mas ó, Kati, antes da gente entrar no nosso tema, o time fez um dever de casa aqui, pesquisou a tua história, olha que legal. Com mais de 6 anos de experiência no mercado, especialista em comunicação e posicionamento, psicóloga de atração, inteligência social e maior especialista em capital erótico do Brasil. Sua missão é ajudar pessoas a serem atraentes e desejadas, e com isso, venderem mais e serem mais bem-sucedidas no seu nicho de mercado. Caramba! Maravilha! Legal, que legal. Quer dizer que pessoas mais atraentes têm vantagens. Com toda certeza, né? Eu acredito que isso já é algo que está aí no nosso inconsciente, mas pouquíssimas vezes a gente admite que isso realmente acontece, né? E se a gente parar para olhar no mercado hoje, as pessoas mais bem-sucedidas são em algum nível atraentes, né? E aí, nesse momento, muita gente debate comigo na ideia de que, Kati, mas a tal pessoa é super bem-sucedida e não é bonita. E a gente começa a entender os conceitos de atração de que não necessariamente uma pessoa atraente é uma pessoa bonita e vice-versa. Sabe que outro dia eu vi um corte no TikTok e o corte, não sei se você já viu esse corte, falava assim, a beleza ou a atração não é nascença. Aí tem uma menina e ela tá andando assim, sabe? E aí, tipo, bota de novo ela andando, ela, tipo, sabe, com o cabelo voando e tal, só assim, cara, não parece a mesma pessoa, entendeu? A primeira, tipo assim, que fala, cara, que pessoa nojenta, não quero nem chegar perto dessa garota. A outra, tipo assim, cara, sabe, imponente, andando com o queixo levantado, autoestima. E, tipo assim, é a mesma pessoa, né? Sim. É bem isso, assim, dentro do capital erótico, né, que defende toda essa teoria de que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, existem alguns pilares, né, e esses pilares, eles são feitos justamente para que exista toda uma metodologia, porque não adianta nada a gente falar que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas e não explicar como que isso acontece e a pessoa não conseguir aplicar isso na vida, que é muitas das vezes o que elas pensam, né, então, muitas das vezes, quando a gente traz toda essa questão de você ser uma pessoa atraente, as pessoas acreditam que é algo de nascença, então, se eu não nasci assim, uma pessoa mais atraente, agora já era, já não tem mais nada que eu possa fazer, né? E a gente sabe que não é assim que acontece, a gente sabe que existe sim um pilar que tá meio relacionado à questão da beleza dentro do capital erótico, mas, por exemplo, o pilar mais importante é o que diz respeito à comunicação não verbal, que é exatamente o que você falou agora. A pessoa tem uma postura de alguém autoconfiante, de ter presença, ela automaticamente chega num ambiente e a pessoa dá mais credibilidade para ela, principalmente numa primeira impressão. Então, o capital erótico, ele traz todos esses conceitos ali de algo que depende exclusivamente de você, que seria um outro diferencial, né? Então, dentro dessa teoria toda, é como se o capital erótico ele não dependesse de dinheiro. Então, não depende de você ser uma pessoa super bem-sucedida para começar a aplicar o capital erótico, de você ter muito dinheiro no bolso, de ter que investir em você mesmo, de você ter que ter um baita de um networking, por exemplo, para fazer sucesso. É algo que depende exclusivamente de você e de seguir esse passo a passo aí dentro da metodologia. Você sabe que, né, eu pulei o momento jabá, né, mas já aproveitando para falar da nossa imersão, a gente tem uma imersão de 3 dias, né? Só que quando a gente foi antes da pandemia, a gente tinha imersão, teve a pandemia, a gente parou de fazer, aí ficamos até ano passado, né? Finalzinho do ano retrasado. Final do ano retrasado. Sem fazer. E a gente começou a fazer no nosso próprio escritório, no Rio de Janeiro, Presidente Vargas, tipo assim, muito feio o lugar, a gente todo desarrumado, né? Eu acima do peso pra caramba, e você olha assim, de onde começou e para onde foi, a galera mudando. Cara, eu entrei numa rotina de treino muito mais intensa, mudei o dress code. Então, assim, pensa aí, a gente saiu de quanto de receita para quanto de receita dentro da imersão? A gente já fez, agora só nesse primeiro trimestre, quase 2 milhões só de imersão. Pois é. Então a gente saiu da primeira imersão de 20 mil, desarrumado, sem posicionamento, acima do peso, para 2 milhões em 2 edições. Né? Se você está considerando ingresso, se você considerar high growth, né? Então, aí assim, olha a diferença. Inclusive, você que está assistindo, tem um aviso, vai rodar um aviso? Ou... Vai aparecer aqui na tela. Atenção! Você que está buscando ter um departamento comercial mais eficiente, você quer ter uma empresa mais lucrativa, você quer crescer mais, eu tenho um convite para te fazer. A gente criou a Imersão Growth Machine, onde ao longo de 3 dias você vai entender tudo
tudo que nós aplicamos na Growth Machine para sair da sala da casa do Thiago para uma empresa que faturou mais de 19 milhões em 2023. Eu vou te dar o passo a passo definitivo para você ter um time de vendas eficiente, para você gerar muita demanda para o teu negócio. E vou te dar um plano de ação para você transformar a tua empresa nos próximos 90 dias. Para você participar é muito simples. Se você está assistindo isso pelo YouTube, tem um QR Code na tua tela agora, é só escanear e aplicar para participar. Um especialista do meu time vai entrar em contato comigo. Se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, eu estou deixando um link na descrição do episódio e também estou deixando um link na descrição do episódio do YouTube. Vai lá, se inscreve, um especialista do meu time vai entrar em contato contigo e te mostrar o caminho mais curto para você bater todas as suas metas e ter um ano muito lucrativo, colocando muito dinheiro no bolso. Bora! Parei rapidinho esse podcast para um aviso muito importante. A gente fechou uma parceria com o Pipedrive com o objetivo de dar acesso a um CRM profissional ao máximo de pessoas possível. Eu quero te ajudar a levar o teu departamento de vendas para o próximo nível. Em algum lugar desse vídeo tem um QR Code, você pode escanear esse QR Code e criar a tua conta gratuita com 20% de desconto no primeiro ano. Ou então, tem um link na descrição desse episódio. Vai lá e cria sua conta no Pipedrive agora e bora bater meta com facilidade. E uma outra coisa legal, cara, você pode estar tendo dificuldade também em usar o CRM. Então, para resolver isso, a gente fez um curso para você gratuito utilizando o CRM. Vai aparecer também o QR Code aqui na tela. Aproveita, já faz. Vai te ajudar muito a ter resultado na sua empresa. Agora, Kati, como é que você chegou nesse conceito, né? De onde você tirou e você viu essa importância? Como é que você fez para dominar o assunto? Maravilha. Como a gente estava conversando antes do podcast, né, o conceito do capital erótico não foi eu que criei. Então, uma socióloga inglesa lá em 2010, se eu não me engano, ela surgiu com essa teoria do capital erótico para poder mostrar para as pessoas que existiam algumas pessoas ali dentro da sociedade que eram bem-sucedidas por essa razão de saber gerar desejo nas outras pessoas, que é o que o capital erótico promove. Então, basicamente, o que ela sugere ali, ela escreveu um livro, né, fez um estudo, é que falavam que existiam 3 capitais. Então, o capital cultural, que é o acesso que você tem à cultura ali, o seu acesso à escolaridade, faculdade, essa coisa toda. O capital financeiro, que é o quanto que você tem de dinheiro no bolso. E também o capital social, que antigamente estava muito relacionado com sobrenomes. Então, o sobrenome da família era muito forte, e aí a rede de contatos dela acabava sendo muito forte também. Então, as pessoas, né, os sociólogos, eles consideravam só esses 3 capitais. Só que aí o que foi estudado ali por ela foi o seguinte, né? Por que existem pessoas dentro da nossa sociedade que não têm nem dinheiro, nem cultura e nem um sobrenome forte e mesmo assim são muito bem-sucedidas? E aí foi nesse jeito que ela surgiu com a teoria do capital erótico de que, olha, essas pessoas não têm nada disso, mas elas têm uma única coisa que é saber gerar desejo nos outros por aquilo que ela oferta ou por aquilo que ela representa. Então ela surge toda essa teoria do capital erótico, aí foi quando eu descobri, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, o livro. E eu olhei e falei assim, tá, isso, a questão de ser pessoas mais atraentes, são mais bem-sucedidas, é algo que para mim sempre fez muito sentido. Então, meu pai, por exemplo, ele é cirurgião plástico. Então, no ramo dele, e eu cresci com isso lá em casa, logicamente, ele se arrumava todo para ir para o trabalho, porque na cabeça dele, ele ia atrair melhores clientes com poder aquisitivo mais alto, se ele representasse que ele realmente estava alinhado ali com esses clientes que ele queria atrair, digamos assim. Então, para mim, isso de criação sempre foi muito forte. Quando eu descobri que tinha uma teoria que comprovava isso, eu falei assim, putz, realmente, agora sim era o que eu precisava, né? E daí foi quando começou toda a minha trajetória com capital erótico. No começo, eu sabia da existência, mas eu não tinha coragem de ir pra internet para falar sobre isso, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente se posiciona com algo, as pessoas vão vir ali e vão falar sobre isso, vão querer argumentos, vão querer justificativas. Então, no começo, eu deixei isso meio quieto. E eu faço isso, né? Eu trago essa questão do capital erótico há mais ou menos uns 3 anos. Então, principalmente do ano passado para cá, foi quando eu realmente senti a necessidade de, cara, não tem como mais deixar isso de lado, agora a gente precisa trazer isso à tona. E não só foi uma coisa que foi importante eu me posicionar desde o começo como especialista dentro desse mercado, porque hoje em dia várias pessoas dentro do digital, por exemplo, vão dar um evento, vão trazer alguma metodologia, trazem o conceito do capital erótico, mas agora as pessoas, às vezes, muitas das vezes, não sabem o meu nome, mas sabem que eu sou a mulher do capital erótico. Então, tem várias pessoas que, por exemplo, não sabem que eu me chamo Catarina, não me conhecem no dia a dia, mas sabem que existe uma moça, uma mulher que fala de capital erótico. Então, eu ter me posicionado com relação a isso desde o começo foi muito importante para a referência e para o posicionamento de mercado que eu consegui construir. Então, a forma
forma que eu me especializei foi entrando nos pilares do capital erótico. Então, se a gente for parar para estudar de fato ali toda a teoria, existem 5 pilares principais e cada um deles tem muitos estudos profundos. Então, quando você fala de beleza, você precisa entender todos os conceitos de beleza, o que é culturalmente, o que você faz para poder ter acesso a todos esses recursos. Linguagem corporal, a mesma coisa. Você precisa se aprofundar no tema de comunicação não verbal, de comunicação verbal. Então, o que eu fui fazendo foi, eu peguei toda a teoria do capital erótico, criei uma metodologia a partir disso, me aprofundei em todos os pilares e criei de uma maneira prática para as pessoas conseguirem aplicar, porque eu vejo que a maior dificuldade hoje de qualquer metodologia é você falar, né? E não ter nada para aplicar na vida real. Agora, sabe uma coisa engraçada? E aí eu posso dar a minha perspectiva disso, né? Porque quando eu comecei a Growth, cara, loucura, viajando, morando em hotel, caramba e tal, e eu bati 122 quilos, né, mano? Então, tipo assim, porra, eu não tinha pescoço, era uma coisa, cabeça e corpo era um membro só. E vem botar uma foto comparativa aqui. E aí, eu tenho um amigão meu, um mentor, que é o Thiago Bruno, e eu fui fazer um call com o Thiago Bruno falou, cara, você vende high ticket. O seu não verbal não tá comunicando performance. O seu não verbal tá comunicando uma coisa completamente diferente. Olha como é que você tá se vestindo. Olha o teu peso. E aí ele mandou uma que ele falou assim, cara, quando você tá acima do peso, você não escolhe roupa. Você fica com o que sobra. Você vai continuar ficando com o que sobra. Eu falei, filho da mãe. Essa é muito boa. Né? Essa é muito boa. Aí eu, com ódio, fui lá, corri atrás, fiz tudo que tinha que fazer. E aí, assim, cara, indo pela perspectiva de agora, sabe? Cara, você tá mais em forma, você tá melhor, a tua autoestima fica melhor. Você tem mais autoconfiança. Vender é passar confiança. Sim. Então, se uma pessoa com baixa autoestima e baixa autoconfiança, obviamente você vai vender muito menos. Você vai fazer lá a tua oferta no palco, vai fazer pitch, cara, vai de outra maneira. E assim, as pessoas estão o tempo inteiro te julgando, pensando, será que esse cara tem resultado? Será que ele pode? Será que ele consegue e tal? E quando você dá qualquer informação que não conecta com a mensagem que você está passando, você está sendo incongruente. E a incongruência já faz você converter menos, né? Então, eu não sei, assim, cara, a gente está vendendo muito. Está vendendo muito porque mudamos o dress code, porque eu perdi peso, porque aumentou o seguidor. Não, é uma combinação de tudo. Mas eu olho muito que vendas é muito parecido com sedução. Né? Porque, na verdade, né? Vamos lá, né? O que é a sedução? É uma pessoa que se interessou pela outra, vender ela, né? E num bate-papo conseguir fazer isso acontecer. O vendedor está fazendo a mesma coisa. Chega um cliente que está inseguro, que não conhece, que não sabe. Então, quanto mais segurança ele tiver, quanto mais atraente ele for, quanto mais postura, quanto mais linguagem corporal, eu acredito que mais longe ele vai. Né? E se você olhar para os nossos vendedores, né? Não sei se você concorda, Léo. Cara, os caras que mais vendem são os mais sedutores, você concorda? Sim, eles têm um posicionamento diferente. Eles mudam o tom de voz, sabe? Aí vai lá, joga, faz um rapport, faz uma piadinha. É a mesma coisa, né? E você consegue ver essa correlação entre habilidade de vendas e conseguir usar o capital erótico junto? Nossa, 1000%, assim, sabe? 1000%. Hoje a gente vê que tanto eu e o meu esposo, Naldo, quanto a nossa equipe, a gente treina e tem um treinamento específico só sobre capital erótico, porque não existe você estar dentro de uma empresa, ser bem-sucedido, tanto trabalhando dentro de uma empresa, quanto sendo dono de uma empresa, vender uma ideia, vender um serviço, vender um produto e a tua imagem não estar congruente com aquilo. Então, eu costumo falar que o teu nome e a tua imagem é o que você tem de mais importante. Então, você pode mudar qualquer coisa. Agora, a tua imagem, as pessoas elas já estão ali fazendo essa primeira impressão sua. E o teu nome também vai estar sempre sendo construído ali por toda a tua trajetória. Então, são as duas coisas mais importantes que o capital erótico ele impacta de maneira direta. Então, quanto mais você se cuida, mais autoconfiança você tem. E não é só o autocuidado para você, mas também é o autocuidado para a mensagem que você vai passar para as outras pessoas. Então, quando a gente entende de capital erótico, a gente começa a entender que não só é uma metodologia de autoconfiança contínua, porque quanto mais você pratica exercício físico, quanto mais você se cuida, quanto mais você se sente melhor, mais você se olha no espelho, gosta do que você vê, e aí isso te dá mais crenças de capacidade, então você começa a acreditar que você é mais capaz, que você é um bom vendedor e por aí vai, então isso melhora a tua performance, mas isso melhora também a visão que as pessoas têm de você. Então, o que eu sempre falo é que, querendo ou não, a gente gostando ou não, as pessoas elas vão julgar a gente, né? Isso é o nosso mundo e acontece. Agora, a partir do momento que eu decido me expor, que eu decido ser dono de uma empresa, que eu decido trabalhar para uma empresa, eu tenho que entender que a qualquer momento que eu vou para a rua e que eu vou me relacionar com outra pessoa, eu estou passando uma imagem. E aí o que mais acontece é as pessoas elas se enganarem
de, não, eu acho que eu tô passando essa imagem, e na realidade ela não tá passando a imagem que ela quer passar e que os clientes querem ver. Então, o que eu costumo falar também dentro de capital erótico, que é muito legal, é que é algo adaptável. Então, por mais que você, por exemplo, você tenha um estilo seu, algo que é só seu, tanto de comunicação verbal quanto de comunicação não verbal. Quando você vai encontrar com um cliente que você sabe que ele é um pouco diferente de você adapta a tua comunicação não verbal e a tua comunicação verbal para poder gerar rapport com essa pessoa, para poder gerar identificação com essa pessoa. E o capital erótico, ele, lógico, é algo que você faz para você, mas tendo essa malícia, entre aspas, né, de entender que, putz, se eu me adaptar um pouquinho aqui e ir pro que é conhecido para aquela pessoa e pro que ela valoriza, a chance de eu conseguir vender, a chance dela me dar mais credibilidade, mais confiabilidade é muito maior. Então, hoje a gente usa isso de maneira estratégica, né? Se eu vou encontrar com um cliente que é super formal, por mais que eu não seja super formal, eu vou me esforçar para estar um pouquinho ali acima da média. No banco, né, cara? Tipo, todo mundo de terno, blazer, não tem como você ir de bermuda e chinelo. Exatamente. Né? E em contrapartida, se eu vou encontrar um cliente que eu sei que ele é mais descolado, eu não vou aparecer de short, bermuda e chinelo, mas eu já entendo que para eu gerar rapport com ele, eu vou ter uma comunicação verbal às vezes mais leve, vou ter uma comunicação não verbal às vezes mais tranquila, para que eu gere esse rapport com ele. Então, o capital erótico e as vendas, eles andam juntos, assim. Não tem como a gente falar que não é diretamente proporcional, porque na minha visão e no base, não só nos nossos estudos, mas dos nossos clientes também, é diretamente proporcional, assim. Quando você melhora o capital erótico, as vendas melhoram. Ô, Kátia, você estava falando dessa coisa da autoconfiança, me lembrou uma coisa da adolescência. O Léo é mais nerd, ele não passou por esse sofrimento. Mas assim, quando você é solteiro, né, e aí você vai pra balada, vai pra night, você entra em... Tem fases, né? Tem fase que até a menina que você ficava te dá toco. Né? Não é? Você manda a mim até aquela que te dava mole e te dá toco. Agora tem a lua também, tem o oposto, né? Que quando você se dá bem, cara, você pode chegar em qualquer uma que você leva. E eu acho que Vênus acontece a mesma coisa. Sim. E tem muito a ver com essa mensagem interna, né? Sim. Porque a tua autoestima tá mais alta, você passa a segurança e você se torna mais atraente. Tua autoestima tá baixa, né? Até aquela pessoa que te achava interessante deixa de te achar bonito. Né? Eu costumo falar que quando a gente tá falando de relações interpessoais, a gente passa por 3 fases. Então, tem a fase da atração, que é onde o capital erótico atua. Tem a fase da conexão, que é onde entra a parte de comunicação verbal, de oratória, de comunicação do que sai da tua boca. E tem a parte da diferenciação. Então, qualquer interação ali com outra pessoa, você vai passar por essas 3 etapas. Só que por que eu foco tanto na questão do capital erótico? Porque sem ele, as 2 outras etapas não acontecem. Então, se uma pessoa ela não olhar para você e em 3 segundos ela decidir que você tem credibilidade e confiabilidade, o resto eu costumo falar que é mais enrolação. Então, nesses 3 primeiros segundos, o que você consegue fazer? Nada, né? Então, por que 3 segundos? Porque já foram feitos vários estudos e em alguns estudos falam que em 60 segundos uma pessoa faz um pré-julgamento seu, outros estudos falam que é em 15, outros estudos falam que é em 5, mas o mais bem aceito dentro da ciência é que em 3 segundos uma pessoa já consegue fazer um pré-julgamento teu do que ela acredita que você é, do que ela acredita que você faz. Então, nesses 3 segundos, você não consegue falar nem oi, não consegue perguntar se tá tudo bem. 1, 2, 3, foi. Já foi. Então, o que você consegue fazer? Justamente essa tua primeira impressão do capital erótico. Tem estratégia? Exatamente. Para esses 3 segundos. O capital erótico, ele atua em 3 segundos. É óbvio que você, tendo mais consciência dele, você usa ele em outras maneiras na tua vida. Só que nesses 3 segundos ele é o mais importante. Por quê? É nesse momento que a pessoa vai fazer 2 julgamentos teus. 1, se você tem credibilidade, 2, se ela confia em você. O resto, por que eu costumo falar que é enrolação? Porque ou vai ser a pessoa muito aberta e receptiva para receber a tua mensagem, e aí ela já tá ali, qualquer coisa que você vender para ela, ela vai querer. É só mais na conversa de você ofertar ali, às vezes na forma que vai ser feito, mas ela já tá ali aberta e receptiva para o que você vai ofertar. Ou a segunda opção, que é o que mais acontece, que a pessoa já fez um pré-julgamento teu errado, ou às vezes certo, só que ela já criou essa barreira. Agora, o teu trabalho vai ser derrubar essa barreira, mostrar para essa pessoa que ela tá errada, para aí sim conseguir ofertar o teu produto, o teu serviço e mostrar que ele tem valor. Então, a curva dessa pessoa de interesse em você e no que você tá ofertando é muito maior quando você coloca essa barreira. E um grande malefício disso é que as pessoas, elas negligenciam, né? Então, elas acabam interpretando, principalmente quando diz respeito a vendas, pelo que eu percebo, que elas acham que é muito no gogó, né? Então, é muito ali o que tá saindo da tua boca, se você é uma pessoa persuasiva, se você é uma pessoa que consegue convencer o outro, mas muito através da tua oratória, da tua comunicação verbal, o que é, sim, muito importante. Mas antes de você ter a chance de abrir a boca, a pessoa precisa te dar a oportunidade de abrir a boca. E ela te dá a oportunidade de abrir a boca nesses 3 primeiros segundos.
É por isso que eu bato tanto nessa tecla, não que o resto não seja importante, é muito importante, só que sem esse primeiro momento, o resto não tem oportunidade de acontecer. Você sabe que, assim, eu praticamente não participo mais de venda, mas o meu time adora, né? Que é tipo, sem ser arrogante, mas já sendo, tipo o Messi, o Neymar jogando. E aí, quando eu tô vendendo, você vê um silêncio ao redor. A galera desliga a ligação, fica todo mundo prestando atenção em tudo que eu faço. Mas eu fui numa reunião com a Bela, que hoje é copyright nossa, mas era close. E aí, quem tinha puxado a reunião era meio que o vendedor e a gestora, e os dois hiperfãs, assistiam todos os meus conteúdos e trouxeram o CEO. Quando o CEO entrou na sala, ele entrou assim, ó. E, cara, ele nem olhava pra câmera. Nem olhava pra câmera. E o que acontece? Pô, numa reunião que você tem lá um vendedor, uma gerente e o dono da empresa. Quem é que vai decidir? O dono. Muitas vezes, os vendedores, eu acho que tanto na paquera quanto nas vendas, as pessoas prestam pouca atenção no outro, né? Faz muito pouca leitura corporal. Cara, uma pessoa de braço fechado, cabeça baixa e com cara de tédio, essa pessoa não tá ativa pra comprar nada, né? E eu comecei a direcionar toda a reunião pra ele, fazer pergunta pra ele. Aí, no meio da história, ele contou lá que ele estava usando duas tecnologias que não tinha muito sentido essas duas tecnologias estarem juntas. Eu falei, cara, eu nunca vi uma pessoa usar essas duas tecnologias. Por que você está fazendo isso? Aí ele soltou o braço e falou, não, cara, minha agência mandou eu fazer isso e tal. Cara, dali pra frente, eu vi, agora começou a venda, né? Porque enquanto ele tava de braço cruzado, tudo que ele ia fazer, tá bom, obrigado. Nunca mais a gente ia ver o cara na vez. Sim. Né? E a grande maioria das vezes, e o Capital Erótico tem um pilar que fala sobre isso, que é sobre o carisma, que é exatamente você conseguir interpretar a linguagem corporal das outras pessoas para entender o momento certo de se conectar com essas pessoas. Então, a gente acredita por muitas vezes que uma pessoa carismática, porque para vender você precisa ser carismático, né? E na grande maioria das vezes a gente acredita que uma pessoa carismática é porque ela tem o dom do carisma. E a gente já sabe que hoje o carisma ele não é dom, ele é algo 100% treinável, que é justamente você ter esse olhar observador das outras pessoas, se ela tá confortável com você, se ela tá desconfortável, se ela estiver desconfortável, quais são as maneiras que você tem de deixar essa pessoa mais confortável na tua presença. E aí, quando a gente fala de vendas, é exatamente o que você falou. Você não vai ofertar um produto para uma pessoa que tá 100% fechada para você. Só que você tem esse olhar. Quantas e quantas pessoas dentro do mercado não fazem a menor ideia de que elas têm que fazer isso, de que é obrigação delas como vendedor, digamos assim, olhar para a reação das pessoas e ver se tá receptivo. Se não tá receptivo, como é que eu faço? Entro na zona de conforto dessa pessoa para que ela possa se sentir mais confortável comigo e aí sim eu posso fazer uma venda. Quando você entra numa empresa e você olha mais para a ponta da área de vendas, quais são os principais erros que você vê comumente esses clientes cometendo dentro da área de vendas? Olhando pela visão do Capital Erótico. Legal. O que eu mais vejo os erros das pessoas é com relação à própria linguagem corporal. Então, quando você chega para vender alguma coisa, você é da área comercial, você vai fazer uma reunião com um cliente, você já chega fechado, é um dos maiores erros, porque às vezes não só a pessoa chega fechada, mas ela chega mexendo no telefone, por exemplo. E qual que é a primeira impressão do que o cliente vai ter teu? Não sou importante. Não sou importante, ela nem entrou, não tá nem procurando pra ver quem eu sou, pra ver onde é que eu tô sentada, a pessoa já chega mexendo no telefone. Então, logicamente, eu sei que as pessoas são ocupadas e que é normal ter esse tipo de processo. Mas, pô, você indo com uma intencionalidade de que, olha, eu tô tirando um tempo pra vender pra esse cliente, muitas das vezes é uma venda importante. Você não vai chegar mexendo no telefone, porque essa é a primeira impressão que o cara vai ter tua. Então, isso é muito comum e eu vejo muito acontecendo. A linguagem corporal, então, durante a reunião, né? Então eu vejo muito também que às vezes o time comercial, principalmente para quem tá iniciando ali, né? As pessoas elas ficam nervosas na hora de vender e aí fica aquela coisa toda e ela treina antes ou às vezes não treina, mas ela tá muito focada no que vai sair da boca dela e não no rapport que ela vai gerar ali com aquela outra pessoa. Então, às vezes, ela tem tudo decorado sobre o produto. Ela sabe exatamente todas as nuances do produto, ela sabe exatamente como que quebra todas as objeções, ela sabe tudo. Só que chega ali na hora, ela não consegue se sentir confortável para expor tudo isso e aí ela se fecha. Logicamente, ela se fechando, a tendência da pessoa que está na frente dela é replicar a mesma ação que ela está tendo. Então, se ela fechar o braço, a tendência é que a outra pessoa também feche o braço. Se ela ficar muito agoniada com alguma coisa, a tendência é que a pessoa do outro lado também fique muito agoniada com isso, porque é algo do nosso inconsciente a gente sempre replicar o que a outra pessoa está fazendo, né? Então, aqui, várias e várias vezes, por exemplo, eu pego um copo de água ou vocês pegam um copo de água para beber e aí como a gente está conectado, um estimula o outro e a gente vai fazendo isso meio que sem perceber. Então isso naturalmente acontece e é um dos erros que eu mais vejo. O terceiro erro que eu vejo muito também é relacionado à leitura corporal de outras pessoas. Então exatamente isso, o momento da venda. Então em time comercial é muito engraçado, como eles são elencados, digamos assim, para fazer a venda, eles acreditam que, nossa, eu fui contratado para vender. Se eu fui contratado para vender, tudo que vai sair da minha boca, tudo que eu fizer é para vender.
Logicamente, sim, só que antes de vender, antes de você ofertar qualquer coisa para a pessoa, você precisa ter uma conexão com aquela pessoa, você precisa saber o momento certo. Nos eventos presenciais, a gente vê muito isso, né? A gente não vai chegar lá em cima, nos primeiros 5 minutos de evento, e vai ofertar um produto de 40, 50 mil para a pessoa, nem um produto de R$300, porque ela não consumiu nenhum tipo de conteúdo seu, ela não sabe os benefícios, ela não está conectada com você. Então, hoje em dia, eu vejo, pelo menos o que funciona pra gente, né, é que as vendas são muito porque a nossa venda é muito humanizada. Então, o nosso time comercial, por exemplo, ele mostra que ele se importa com outra pessoa. Então, ele tenta entender, ele não tenta entender só as dores que o produto vai sanar, mas ele tenta entender toda a vida do cliente. Então, o cliente fica lá falando. Do outro lado, você tem que mostrar que você está interessado. Então, não só através da tua comunicação verbal, mas através da linguagem corporal. Você não vai ficar o tempo inteiro olhando pro relógio. Você não vai ficar o tempo inteiro olhando no telefone, porque isso passa uma mensagem para outra pessoa de desinteresse. E, logicamente, que vai desconectar. E, por último, o rapport. Então, o conceito de rapport que a gente já conhece de estar conectado ali com a outra pessoa, né? Então, eu vejo muito que... O que seria esse rapport, né? Para quem não conhece. É você entrar em uma conexão com a outra pessoa através de um espelhamento. Então, por exemplo, né? A pessoa, ela tá mais quieta. E você é um vendedor que você é aquele mais... Nossa, eu tô aqui, eu tô animado, eu quero fazer essa venda, eu quero me conectar com a pessoa. Só que você vê que quando ela chega até você é uma pessoa mais calma, é uma pessoa mais tranquila, tanto na movimentação não verbal quanto na linguagem verbal em si. E aí, o que acontece? Você chega naquela frequência muito agitada e a pessoa tá numa frequência completamente diferente da tua, a tendência é que ela se desconecte de você. Então, o rapport, ele nada mais é do que você entrar no mundo da pessoa e depois puxar a pessoa pro teu mundo. Então, você vai se forçar a ser uma pessoa mais calma, a entrar na frequência, na tonalidade de voz daquela pessoa e imitar, em alguns níveis, a movimentação corporal dela. Então, se ela bebe alguma coisa, depois de uns 5 segundos você vai lá e bebe. Você fazendo isso durante 30 minutos, mais ou menos, que é o que a gente estimula ali, depois de um tempo, você tenta fazer uma movimentação diferente. Então, é uma movimentação que naturalmente a pessoa não faria. Então, você vai lá e ajeita a sua manga, você vai lá e ajeita a sua gola, você vai lá e mexe no cabelo, faz alguma coisa e vê se a pessoa que está do outro lado também vai fazer. Se a pessoa que estiver do outro lado também fizer, quer dizer que aquela pessoa está conectada a você. E aí sim seria o momento ideal para que você entrasse de fato ali no teu pitch, na oferta do produto direto. Então, são os 4 maiores erros aí que eu vejo que as pessoas não fazem e que poderiam estar fazendo. Eu queria fazer uma pergunta polêmica. Faça. Pode. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Animal Social. Eu tava até, pesquisando aqui agora para entrar nesse ponto. Eles fazem uma pesquisa, tá? E mandam um cara muito bonito e uma mulher muito bonita para dentro de uma universidade. Eles não poderiam paquerar, não poderiam fazer nada. Eles só poderiam fazer uma oferta de ir pra cama, né? Qual que é a estatística que você imagina que foi, Léo, do homem e da mulher? Era um cara, imagina assim, o Brad Pitt e, sei lá, a Angelina Jolie. Chegam numa faculdade, abordam alunos aleatoriamente e falam assim, vamos para a cama. Qual você acha que foi a taxa de sucesso dele e a taxa de sucesso dela? Não faço ideia. Cara, a dele foi menos de 4% e a dela foi 97%. Né? Então, assim, o que o livro explica? Que a mulher escolhe o homem, não o oposto. Né? E aí ele fala uma coisa que tem muito a ver com o rapport, que é o seguinte. A maioria dos adultos tem um vocabulário médio de 60 mil palavras. E para construir isso, a gente aprende de 10 a 20 palavras por dia até os 18 anos. Ainda assim, as 100 palavras mais frequentes correspondem a 60% de toda a conversa. E as 4.000 palavras mais comuns correspondem a 98% da conversa. Para os humanos, se importar e aprender aquelas 56 mil palavras extras. É que ele explica. Quando o homem está num date com uma mulher, o objetivo, e a fêmea escolhe, ela tem 2 objetivos. Primeiro, ver se as 4.000 palavras que ela mais utiliza são as mesmas que a dele. Inconscientemente ela faz isso porque mostra que os dois são da mesma classe social e aí não vai ter um problema quando construir uma próxima família, né? E outra coisa, quando ela beija na boca, ele explica que ela tá medindo através de feno-hormônios os cromossomos dele, porque quanto mais diferente for os cromossomos de ambos, quando eles tiverem um filho, o filho vai ser mais saudável. Olha que loucura. E aí, né, a gente vê que é diferente. Tá? A galera, não, mulher é igual. Beleza, não tô falando de direito, não tô falando de nada disso. Tô falando que, biologicamente, numa análise social de um pesquisador que fez um trabalho absurdo, falou que existe uma grande diferença. E aí entramos na polêmica. Vale. Quem vende mais? Mulher ou homem? Boa. Boa. Gosto. Vamos lá, pra minha percepção, tá? E se for o sexo oposto, vai ter mais facilidade ou não? Sim. O que eu vejo, vamos falar nas situações. Então, por exemplo, se for uma mulher vendendo para um homem, eu vejo que se a mulher souber usar o capital erótico dela, a tendência de sucesso dela é um pouco maior do que a do homem.
Por quê? Porque o homem, ele é instintivo, né? Então, a gente sabe que o homem, ele vai muito mais de acordo com o instinto dele do que as mulheres. As mulheres, elas pensam 500 vezes antes de realmente tomar alguma decisão ali pelo instinto. O homem não. O homem, ele já é levado mais naturalmente pelo instinto Eu dele. quero depois explicar a explicação do livro para isso. Maravilha. E depois, o que a gente vê, né? Pelo menos na minha percepção, é que o homem, quando ele vê algo que, de certa forma, agrada ele, nem que seja agrada aos olhos, por exemplo, ele vai se sentir mais tendencioso a ser persuadido por isso. Então, a chance da mulher conseguir persuadir aquele homem talvez seja maior, mas só se ela souber usar o capital erótico dela. De nada adianta, por exemplo, você colocar qualquer mulher ali na frente de um homem que ela vai conseguir vender, se ela não usar isso de maneira estratégica. Porque o que eu vejo é que a mulher sabendo usar isso de maneira estratégica, a gente vai cair quase que numa questão de sedução, assim, sabe? A gente vai cair numa questão de, putz, eu vou entender o que esse cara valoriza, eu vou ser exatamente o que esse cara valoriza para que eu consiga vender para ele no final das contas. Só que daí a gente cai num outro problema que é, muitas mulheres não gostam desse referencial, digamos assim, porque elas acham que elas estão se objetificando, sei lá, ou se elas acham que elas estão se modelando para um homem, né? O que na realidade, se for uma mulher inteligente na hora de vender, a gente vai conseguir trazer isso para dentro da nossa realidade muito facilmente. Então, por exemplo, eu tinha muita crença com vendas. Aí o Naldo apareceu na minha vida, só que ele vende qualquer coisa que você colocar na frente dele, ele vende. E aí ele trouxe isso pra minha realidade. Eu entendi que se eu colocasse um pouquinho do meu capital erótico, se eu fizesse a pessoa ter desejo naquilo que eu oferto para ela, não só por causa do produto, mas porque sou eu que estou entregando aquele produto, aí sim o meu potencial ele aumenta muito mais. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma outra problemática que é, as mulheres, se não tiver um posicionamento certo, elas não são levadas a sério por uma coisa cultural, né? Então, O cara acha que ela tá dando mole e o vai cara começar não só um outro dando caminho. mole, mas eu sinto que o homem ele tende a ser mais tendencioso a deixar uma mulher persuadir ele, mas ele tende a levar mais a sério homens. Num sentido de cultural mesmo, assim, sabe? Do tipo, o homem geralmente é um homem que eu vejo vendendo, é um homem que eu vejo nesse cargo em específico. Então, para algumas pessoas, eu sinto que pode ter isso, mas aí é muito de você entender o teu cliente. Por exemplo, você tem um time comercial, tem vários clientes ali, você sente que é um cara que é, às vezes, um pouco mais liberal, um cara um pouco mais jovem, se você colocar uma mulher ali para vender para ele, que saiba vender do jeito certo, através do capital erótico, a chance de ter essa persuasão é maior. Agora, pô, você vai pegar um cara mais tradicional, você vai pegar um cara que já tá há anos no mercado. Às vezes, se você colocar um homem ali de frente para ele, a chance dessa venda ser feita é maior, porque ele não tá ali para deixar alguém persuadir ele. Ele já conhece o mercado, ele já sabe de tudo. Ele só quer alguém mais sério que traga uma solução. Então, acho que isso depende também da pessoa que tá ali do outro lado. Mas, biologicamente falando, pode-se dizer que a mulher ela tem mais chance de persuadir a pessoa que tá ali, principalmente se for um homem. Ou seja, monte um time de mulheres que usam o capital erótico para fechar mais vendas. Mas o que o animal social explica? Por que ele fala que, né, nessa pesquisa lá da faculdade, e qual que é a conclusão? A mulher, na verdade, ela escolhe o pai do filho dela. Uhum. Né? Então, e aí volta para a mesma coisa em relação a essa questão dos microsegundos. Por que a gente toma decisão muito rápido? Porque a gente ficou centenas de milhares de anos como caçador-coletor, dezenas de milhares de anos como fazendeiros e estamos há uma centena de anos na cidade. Sim. A gente foi treinado para identificar perigo em milésimo de segundo. Pode ver, cara, que tipo assim, em milésimo de segundo você vê que tem uma coisa errada, você já vai procurar uma rota de fuga. É tua cabeça tentando fazer você sobreviver. Por que eu tomo uma decisão em 3 segundos se eu confio em alguém ou não? Porque quando eu caçava, e eu tava lá no meio da floresta, eu tinha que rapidamente ver que tem um predador e fugir, porque se eu ficasse lá eu morreria. Sim. E nós somos a seleção natural das pessoas que enxergam isso mais rápido. Na ponta da mulher, né, e essa questão da mulher escolher o parceiro e não o contrário. A mulher, quando ela tem um neném, ela vai ficar 9 meses, né, com uma capacidade de defesa e luta debilitada, e depois vai ficar 3 anos carregando a criança, que é o tempo que a criança começa a levar para andar sozinha, mesmo assim, ainda vai continuar por um bom tempo. Então, se ela não escolhesse um parceiro que defendesse ela, que provesse os recursos e o alimento, a chance dela morrer dentro desse processo de arrumar um parceiro, engravidar e depois não ter ninguém para defender ela, era muito grande. Então, por isso que a mulher ela é muito mais analítica, né, nesse aspecto, para saber, putz, será que essa relação vai dar certo ou não? Não é diferente do homem, que, né, ele não vai ter nenhum problema durante 9 meses, ele pode sair correndo, né, inclusive deixar a barriguda no caminho e fugir do dente de sabre. Né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto, né, que faz essa diferença. Agora, Kati, você falou sobre 5 pilares, né? Quais são esses 5 pilares e como é que eu consigo, né? Eu vi que vocês criaram um canvas hiper legal, né? Como é que eu uso isso para começar a aplicar na minha vida? Legal.
quando a gente fala desses 5 pilares, dentro do livro ela traz 7, mas como a gente está querendo adaptar para nossa vida real, eu resumi a metodologia nesses 5 pilares. Então, o primeiro eu vou falar relacionado ao profissional, e aí depois, se vocês quiserem, a gente entra para a questão de marca e de empresas. O primeiro é relacionado ao autocuidado. Então, o primeiro pilar que ela chama dentro do livro é de beleza, só que a beleza ela é muito mal interpretada ao longo do tempo. Então, a gente já entende que a beleza ela é cultural, então depende de região para região, ela é histórica, então depende do século que você está vivendo, que era muito bonito antigamente, hoje já não é muito bonito. Então, a beleza ela muda ao longo do tempo. E, além disso, ela é genética. Então, a beleza ela nada mais é do que o gene que veio do teu pai, o gene que veio da tua mãe e formou o que você é hoje. Pronto, acabou. Só que a grande questão aqui é que muitas pessoas elas se vitimizam porque, nossa, eu me olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo, tô ferrado, não vou conseguir ter sucesso, não vou conseguir ter um relacionamento, pronto, e acabou. Só que o que eu sempre falo é que você não é responsável pelo que foi dado pra você. Então, realmente, pelo teu genes, você não podia escolher. Agora, você é responsável pelo que você faz com o que foi dado pra você. Se você se olha no espelho hoje e você não gosta do resultado que você tá vendo, é porque você deixou chegar nesse estado, é porque você se colocou nesse lugar. Então, da mesma forma que você se colocou nesse lugar, você tem como sair desse lugar. Então, aí a gente traz estratégias de autocuidado e principalmente referente ao rosto, né? Então, o rosto, ele é o teu primeiro impacto. A pessoa não olha pro teu corpo primeiro. A pessoa, ela olha pro teu rosto e é o teu rosto que vai gerar essa confiabilidade e essa credibilidade. Então, logicamente que depois desse primeiro segundo, ela vai olhar para o teu corpo, para tua vestimenta, para ver se está tudo congruente. Mas o primeiro impacto é sempre o rosto. Então, o teu rosto é muito importante de estar congruente com a imagem que você quer passar. E aí, nesse pilar da beleza e do autocuidado, a gente não fala tanto do corpo e da aparência do resto do corpo. É mais relacionado ao nosso rosto. O segundo pilar é quando a gente fala de atratividade sexual. Então, a gente chama de atratividade sexual, mas nada mais é do que a comunicação não verbal. Então, a tua linguagem não verbal e a tua movimentação. Então, como que você se movimenta no dia a dia em todas as partes do corpo. Então, na parte de cima, de mão, braço, de tronco e a parte de baixo, Dá de pra treinar pernas. isso pra, tipo, ficar mais atraente, mais Sim, sedutor? isso é 1000% treinável, assim, não Caraca. só da gente se autoanalisar, mas da gente ter esse olhar observador para outras pessoas. Existem muitos estudos, se a gente for entrar no mérito de estudos, que provam que as pessoas elas julgam diretamente pela tua comunicação não verbal. Então existe um livro muito bom que se chama O Poder da Presença, e dentro desse livro do Poder da Presença ela fala que tem um estudo que foi feito assim, pegaram algumas pessoas para andar na rua, né? E aí essas pessoas nas articulações, elas colocaram alguns sensores, né, nas articulações dessas pessoas, e depois pegaram outro grupo de pessoas para poder julgar somente pelas articulações. Então, a pessoa não via a aparência de ninguém, ela não via que roupa que a pessoa estava usando, nada disso. Era só na extensão das articulações para poder entender onde é que estava cada parte do corpo. E todas as pessoas que julgaram os outros como mais autoconfiantes eram aquelas pessoas que as articulações estavam mais separadas. Ou seja, aquela pessoa que não estava o tempo inteiro se escondendo. E aí Então, a gente ocupar mais espaço. para ocupar mais espaço. Então, dentro do capital erótico, a premissa mais importante de comunicação não verbal é ocupar espaço. Isso a gente vê muito presente nos eventos presenciais, né? Então, quando a gente faz lá os eventos onde tem uma mesa com todo mundo, geralmente as pessoas mais autoconfiantes são aquelas que ocupam muito a mesa. Então, você vai ver, tem uma pessoa num cantinho ali, te assistindo no palco, e tem outra pessoa que ela coloca o caderno aqui, o copo aqui, a caneta aqui, e geralmente é essa Aí, pessoa aí, que não. mais fala. E geralmente é essa pessoa que ela mais vai te fazer pergunta, que ela mais vai se sentir à vontade ali dentro daquele ambiente, porque é natural nosso. Se eu tô muito confortável naquele ambiente, muito autoconfiante, é natural que eu entenda que eu mereço ocupar aquele espaço. E aí você vai lá e vai ocupar o espaço. Então, dentro do capital erótico, a gente traz os conceitos de comunicação não verbal, e aí se a gente for falar sobre isso, comunicação não verbal é um estudo enorme, né? Então, cada nuancezinha do teu corpo passa uma mensagem. Mão pra cima, mão pra baixo, o aperto de mão, o pé virado pra porta, o corpo na altura do ombro. Então, assim, tem várias nuances dentro de comunicação não verbal, mas a premissa básica do capital erótico é ocupar espaço. Quanto mais espaço você ocupa, mais você passa a mensagem de que você é uma pessoa autoconfiante. Lógico que ocupar espaço dentro do bom senso, então você não vai invadir a bolha de ninguém, você não vai ser aquele tipo de pessoa invasiva que Mala vai sem alça. incomodar ninguém, mas ocupar espaço para que você possa passar essa mensagem de autoconfiança. E a gente vê muito isso na mídia, né? Então, por exemplo, as novelas, inclusive, o pessoal da mídia já entendeu que hoje em dia, para você fazer uma pessoa ser um
garoto propaganda, a pessoa não precisa ser bonita, que é o que a gente chama de galã feio, né? Hoje em dia tem várias e várias pessoas que não são bonitas e que fazem muito sucesso. Mas por que elas fazem muito sucesso? Porque a mídia, em volta dessa pessoa, cria todo um ecossistema que faz com que ela seja a pessoa. Nossa, ela é super autoconfiante, ela tem uma baita de uma presença. E aí, logicamente, as outras pessoas começam a se sentir atraídas por ela, tanto para chamar para trabalho, quanto para poder ter um relacionamento, porque foi criado todo esse ecossistema em volta de que, nossa, é uma pessoa muito importante, com muita presença, com muita autoconfiança. E dentro desse pilar ainda tem algo mais polêmico que o Capital Erótico fala, que diz respeito de mulheres que têm uma comunicação não verbal mais feminina, são tidas como mais atraentes, e homens que têm uma comunicação não verbal mais masculina são tidos como mais atraentes. Então, mais feminino e mais masculino em que sentido, né? Ambos têm que ocupar espaço, mas o homem, por exemplo, se ele ocupa espaço, mas ao mesmo tempo ele tem movimentações e gestos maiores, então se ele é algo mais expansivo, não só em movimentações assim, mas, por exemplo, na hora dos gestos, na hora da tonalidade de voz, de usar uma tonalidade de voz mais grossa, de falar um pouco mais alto, isso para o homem é tido como uma pessoa mais atraente, uma pessoa mais confiável, uma pessoa mais séria, que passa mais credibilidade. Agora, para a mulher é o contrário. Não que a mulher ela não precise ocupar espaço, sim, ela precisa, mas se a mulher ela ficar muito, se na movimentação dela for muito grande, for muito ampla, for muito dessa forma, a mensagem inconsciente que passa tanto para homem quanto para mulheres é mais uma questão de autoaprovação, de que aquela mulher ela tá realmente querendo chamar atenção a qualquer custo, muito mais do que ser uma pessoa com credibilidade, porque a autoconfiança da mulher e a linguagem corporal da mulher tá muito ligada com elegância, digamos assim. Então é completamente diferente você ver uma mulher que você olha e fala assim, putz, ela é confiante, mas porque ela é elegante. A comunicação não verbal dela traz essa questão da credibilidade, não porque ela é muito expansiva, mas porque ela ocupa o espaço certo. O homem já não. O homem ele tem toda a questão da elegância, mas dentro do mercado a elegância ela não pesa tanto pro homem assim. O que pesa mais pro homem é a questão de você ter convicção naquilo que você fala, do não verbal, da tonalidade de voz, da ênfase, de você ser uma pessoa expansiva tanto em ocupar espaço quanto nas suas movimentações. Então o Capital Erótico ele também traz esse conceito ali meio polêmico dentro da teoria dele, que é levar a gente levar em consideração, porque na grande maioria das vezes vai ser igual para os dois gêneros, só que tem essas nuances assim no meio do caminho. Acho que o maior desafio para a pessoa usar o Capital Erótico é primeiro essa coisa da crença, né? Porque, não, eu não sou preconceituoso, eu não acho legal. Cara, tipo, o mundo é preconceituoso, né? E você não pode fazer nada em relação a isso. O que você pode fazer é usar essa informação a seu favor para ter uma vantagem, né? Eu acho que tem uma segunda coisa, e aí vai quase no aspecto psicológico, que são as nossas vozes da cabeça, né? Que aí é a insegurança. Cara, por exemplo, quando você vê uma mulher que ela é mais expansiva, mais masculina. Normalmente, cara, é um aspecto da criação, é um aspecto de que, sei lá, carência, eu achava que os pais não davam atenção, né, e é uma resposta para falar, velho, eu tô aqui, presta atenção em mim. Então, se você não cuidar dessa tua ponta emocional, você não vai conseguir usar isso a seu favor. Sim. Né? Tanto que não tem como você explicar para uma pessoa sobre capital erótico se for uma pessoa despreparada mentalmente, se for uma pessoa que ainda tem muitas crenças, se ainda vê a aparência como futilidade, por exemplo. Eu vejo muitas pessoas, principalmente as pessoas mais tradicionais, que chegam até mim. Então, chegar até mim já é um nível de consciência um pouco mais alto, mas mesmo assim, algumas pessoas que chegam até mim, que são donos de empresa, que são pessoas mais antigas e que falam para mim que, Kátia, eu acredito que o que realmente vai me dar sucesso é o trabalho duro e o esforço, sabe? Então, muita gente ainda, lógico que é algo que pesa, o trabalho duro e o esforço, mas algo que eu bato muito de frente é a questão de que hoje em dia existe muito aquela narrativa de que, nossa, você tem que trabalhar enquanto eles estão dormindo, porque, nossa, você tem que trabalhar 24 horas por dia para você conseguir ter sucesso. E, na realidade, é muito melhor você trabalhar 2 horas ou pelo menos 4 horas do teu dia, 6 horas, 8 horas de maneira muito inteligente, usando o capital erótico, do que você trabalhar de qualquer jeito, sem intencionalidade nenhuma, durante 24 horas do teu dia. Então, antigamente, principalmente para os nossos pais, para os nossos avós, tinha muito essa questão de que o resultado ele só vai vir se eu ficar 24 horas por dia trabalhando, se eu fizer 5 mestrados, 6 doutorados e ficar sempre me especializando e em nenhum momento colocar em prática. Então, eu vejo que tem muito essa crença tanto da insegurança quanto da autoconfiança e de algumas pessoas ainda não verem o capital erótico como um mecanismo
justamente pela cabeça de que, cara, realmente, será que é tão fácil no sentido de que é só eu fazer isso, junto, logicamente, com uma capacidade ali que você tem que ter um diferencial de mercado, eu vou conseguir ter resultado muito maior do que pessoas que estão aí há 10 anos no mercado lutando e batalhando e até hoje não conseguiram crescer? É o que a gente está vendo com o pessoal que está surgindo agora no digital e que são muito inteligentes, têm muita capacidade e usam a imagem e o posicionamento do jeito certo. Tá saindo na frente de muita gente que já tá aí há 30 anos no mercado, 40 anos. Eu tenho um mentor, que é o Ricardo Voz, que ele fala que teve a era dos experts, não, a era dos profissionais de marketing. Então, você não precisava saber nada, né? Você só usava uma boa cópia, um bom roteiro e você vendia. E que agora a gente está entrando na era do expert, né? Não adianta você ter um marketing sensacional se você abre a boca, só sai abobrinha, Sim. não vai dar certo, né? E eu vejo muito que isso está acontecendo agora. A gente está até falando do Davizinho, né? Do Davi Ribas, cara, que é um moleque novo pra caramba, que é um gênio, né? E tá tendo um resultado hiper bacana. Agora, você entende que eu acho que a maior dor do mundo se chama autoconfiança. Né? As pessoas acreditam que não sabem, que não podem, que não conseguem, que são feias. E você conhece, às vezes, pessoas que são extremamente bonitas, mas se acham feias, e por se achar tão feia, acaba ficando de fato feia. E tem o oposto, né? Tem pessoas que falam assim, cara, essa menina não é bonita, mas ela tem uma coisa, né, que é tão maneira que as pessoas, cara, parece que ficou bonita só pela maneira como ela se comporta. Você tem alguma estratégia para eu aumentar a minha autoconfiança ou para eu aumentar a minha atratividade e usar isso a meu favor? Sim, com certeza. Essa questão da autoconfiança e da insegurança, com certeza, do mundo é o maior problema hoje, tanto no ramo empresarial quanto no ramo pessoal, profissional, enfim. Uma pessoa que é uma pessoa insegura, ela não vai conseguir chegar nos objetivos que ela quer. A gente sabe isso falando de vendas, falando de criação de empresa, de qualquer coisa. A gente sabe que isso vai ser um baita de um bloqueio. Por mais que ela tenha capacidade, ela não consegue chegar. E o que eu mais vejo de problemática hoje sobre as pessoas que falam sobre aumento de autoconfiança ou diminuir o nível de insegurança é que muitas das pessoas começam pela ressignificação de crenças. Então, o que eu vejo muito acontecendo é assim, se você é uma pessoa insegura e quer ficar mais autoconfiante, você precisa ressignificar a sua crença. Mas assim, isso todo mundo sabe, né? Então, o como. Exatamente, né? Como que você, de fato, aplica algo que, de fato, vai te trazer algum resultado. E aí foi com base nisso que eu falei assim, cara, não é a partir da crença que você ressignifica. Pelo menos pra mim, não foi a partir de uma crença que eu ressignifiquei e aí no dia seguinte eu acordei, nossa, tô super autoconfiante. Não é assim o nosso processo, por mais que pudesse ser. O que eu entendi pelo meu processo foi que, a partir do momento que você vê um resultado palpável, é quando a autoconfiança ela chega para você. Então, a autoconfiança, o primeiro pilar dela tem que ser através da prática. Essa prática é você se tornar muito bom em alguma coisa. Então, o que eu percebo das pessoas que são muito inseguras, elas se tornam pessoas muito autoconfiantes, é porque o primeiro passo do processo foi se tornar muito bom em alguma coisa. E é inegável, assim, porque quando você se torna muito bom em algo, você começa a enxergar a tua própria capacidade, não só você começa a se olhar no espelho e se ver melhor, mas as outras pessoas começam a te ver como referência daquilo. E o fato das outras pessoas te verem como referência daquilo não é que você precise de aprovação externa, a gente nunca tem que necessitar de aprovação externa, mas a gente sabe que o reconhecimento de outras pessoas perante você no mercado, por exemplo, é algo que te deixa mais autoconfiante, é algo que você olha e fala, putz, meu trabalho está sendo recompensado porque outras pessoas estão me notando dentro desse mercado. Então isso não só melhora a tua autoconfiança, porque você se olha no espelho e se sente melhor, e vê que você é melhor, e aí isso aqui é um ponto-chave. Não é pra gente ficar se comparando o tempo inteiro, mas quando você olha estrategicamente pro teu mercado, por exemplo, ou para algo que você faz e você olha que você é melhor do que a maioria das pessoas, isso te dá um boom de autoconfiança. Você olha e fala assim, cara, eu sou melhor. E esse eu sou melhor não é num nível de prepotência que você vai chegar saindo pra todo mundo e falando, não, porque eu sou o melhor. Não, é você se olhar pro mercado e falar assim, tá, eu sou melhor. E essa questão do eu sou melhor, ele te traz uma autoconfiança. Logicamente, as pessoas vão começar a ver você como referência em algum momento, e isso vai te dar um boost ali de autoconfiança. Aí sim, essa autoconfiança, com essa prática de você se tornar muito bom em algo, ela muda a tua postura. Então, já fizeram várias pesquisas que comprovam que a tua mente influencia o teu corpo da mesma forma que o teu corpo influencia a tua mente. Ou seja, se você está inseguro, o teu corpo vai demonstrar que você está inseguro se recolhendo, se escondendo e por aí vai. Da mesma forma que se você muda de maneira prática e consciente, alguma linguagem corporal ali do teu corpo, então, por mais que eu esteja me sentindo uma pessoa insegura, eu, de maneira consciente, vou adotar aqui uma postura mais expansiva. Automaticamente, essa postura mais expansiva vai afetar o teu cérebro, a tua cabeça, e vai fazer com que você se torne uma pessoa mais autoconfiante. Não à toa, hoje, já tem várias posturas de poder, várias estratégias antes de você subir num palco, por exemplo, de posturas de linguagem corporal, para que você suba mais autoconfiante. Então, o que vai acontecer é que quando você se torna muito bom em alguma coisa, a tua cabeça começa a reconhecer que você está se tornando
tornando uma pessoa mais autoconfiante, e isso impacta diretamente a tua postura. Quando isso impacta a tua postura e teu corpo começa a ocupar mais espaço, aí sim você começa a afetar a tua cabeça a nível de crenças. Então aí sim você começa a ressignificar a tua crença de não capacidade, aí sim você começa a se achar merecedor, não porque você se forçou a ressignificar uma crença, mas porque você viu um resultado palpável de que, putz, agora sim eu tô vendo que eu sou bom, agora sim eu tô vendo que eu sou melhor. Então, a estratégia que eu sempre falo para as pessoas é começar por algo muito básico, que é você decidir algo para você se tornar muito bom. Esse algo para se tornar muito bom pode ser qualquer coisa. Então, pode ser do ramo empresarial, pode ser algo profissionalmente falando, pode ser um hobby, pode ser qualquer coisa que em algum nível você olhe para o mercado, ou você olhe para as pessoas que fazem aquilo e você vê que você tá pelo menos uns 3 níveis acima ali da maioria das pessoas. Aí tem aquela história do... Como é que é o nome do marido da Fernanda Lima? Rodrigo Hilbert. Porra, sacanagem aquele cara. O cara é bonito, inteligente, faz a própria gasolina, cozinha. Eu falei, porra, irmão, para, né? Não Aí dá. você não se compara com Isso, ele, compara com o resto. Mas eu tenho duas coisas assim que eu vejo, né? Que eu acho que é bem complementar tudo que você falou. A primeira coisa é pequenas vitórias, foi o que você falou, né? Velho, quando você começa o dia vencendo, parece que, tipo, tudo vai bem. Então, e a mesma história da fase da seca e a fase da lua, né? Tipo assim, quando você toma o primeiro toco dali pra frente, é só toco. Quando você pega a primeira bonita dali pra frente, você só vai se dar bem. Mas eu vejo que, tipo, essa pequena vitória ela é importante. Inclusive, o Jordan Peterson, no 12 Regras pra Vida, ele conta a história da lagosta, né? Que, Sim. tipo, quando duas lagostas lutam, e uma lagosta perde para outra, o cérebro dela muda, né? Quimicamente, ela perde autoestima, ela perde confiança, e a lagosta que vence escolhe o melhor lugar para morar, as melhores fêmeas, eu acho que... E é muito parecido, né? Quando você começa a vencer, parece que todas as coisas meio que vão junto, porque você tá muito mais autoconfiante. Outra coisa que eu faço, principalmente antes de subir no palco, é trabalhar com âncora, né? Então é tentar resgatar uma lembrança boa, né? Que me dá mais autoestima, me dá mais autoconfiança, me dá mais... até mesmo senso de humor, e parece que você vai muito melhor. Não sei quem viu, cara, não sei se você viu essa série, mas tem uma série que conta a história do Silvio Santos, né? O rei da TV. Nossa, muito é maravilhosa, boa, né? eu fiquei viciada nessa série. Não sei se você reparou, mas o Silvio Santos, tipo, naquela cena que os caras que a Globo comprou o programa, né? E aí o cara falou, teu programa vai sair do ar, né? Aí ele sai. Então, ele faz um anúncio, falou assim, galera, acabou, que sei lá o que, aí ele volta, negocia com o cara, eu quero 5 anos, eu quero isso, eu quero aquilo. E não sei se você repara que toda vez antes dele entrar no palco, ele faz um negócio assim, ó. Sim. Aí ri e entra. Tipo assim, pode estar dando qualquer merda atrás da câmera, que ele vai lá resolver, e aí antes de entrar ele se ancora num estado onde ele tá bem, e ele vira uma outra pessoa, né? Eu acredito que essas duas coisas ajudam muito, né? Sim, essa questão da âncora a gente sempre fala, inclusive para os alunos, que é âncora em tudo, né? Então é âncora em questão de memória, de você lembrar um momento bom, é âncora, às vezes a gente instala âncora de você fazer alguma coisa com o teu corpo, então que nem ele faz, por exemplo, de mexer assim no terno, você apertar alguma coisa no teu corpo, que em algum momento já foi instaurado uma âncora ali em você por um profissional, é lógico, que fez com que te remetesse a algo bom. Âncora em relação à música, então a gente usa muito música para âncora, então assim, eu tô me sentindo mal, tá num dia meio ruim, aí você vai lá, coloca uma música que sempre vai, não é que vai resolver de uma hora para outra, mas você vai começar a se sentir mais autoconfiante. Tem âncora também, então sempre antes de entrar no palco, eu sempre converso, sei lá, com o universo e peço para, tipo, a minha mensagem ser interpretada pelas pessoas da maneira com a qual elas estão necessitando naquele momento. Então, principalmente quando a gente fala de palco, tem várias âncoras que a gente tem para se sentir mais autoconfiante, e não só no palco, né, em qualquer coisa. Então, eu percebo que tem muito, dentro desse mercado, muita gente pergunta para mim, né, Kátia, o que você acha daquela teoria do fake until you make it, né, de você fingir até você se tornar. E eu vejo que, para alguns momentos estratégicos, isso é importante. Então, você tem uma reunião muito importante, uma venda muito importante, um palco muito importante, algo muito importante, você usar essas estratégias de âncora são muito importantes naquele momento. Mas também não adianta nada você ser uma pessoa insegura a tua vida inteira, não tratar a insegurança da forma que ela merece ser tratada, e nesses momentos estratégicos você usar essa âncora para, tipo, não, eu acho que vai resolver tudo, porque, querendo ou não, é algo que a gente usa a curto prazo ali, né? Então, putz, tá dando alguma coisa errada, eu vou usar isso aqui agora como uma maneira estratégica, mas não é algo que vai resolver a tua insegurança a longo prazo, né? Tipo sei lá, um macete, mas que você não vai resolver se Sim. você não olhar pra raiz do problema. Sim. Agora, indo pra ponta da vida pessoal, né? O Napoleão Hill, ele fala muito que as pessoas de sucesso têm uma energia sexual alta, né? Você já viu isso, né? Sim. Ele fala que é melhor você ser casado, né? Do que você ficar se distraindo e tal. Como é que você vê essa correlação, tanto em relação aos relacionamentos, né? Da pessoa
ter outra pessoa, ser autossuficiente, ou tá num relacionamento sério para poder ter mais resultado? E como é que você vê a correlação entre esses dois pontos? Assim, por exemplo, você acha que pessoas que estão num relacionamento sério e que estão num relacionamento bom, elas vão performar mais nos outros campos, né? Ou não? Você não vê uma correlação entre as duas coisas? Nossa, eu vejo muito uma correlação com isso, assim, né? Eu vejo que o homem, ele prospera muito mais ao lado da mulher certa e a mulher prospera muito mais ao lado do homem certo. E aí, aqui a gente entra em muitos debates, né? A gente entra no debate de, putz, mas será que existe homem certo e mulher certa? Será que existe, nossa, pessoa ideal pra mim? Eu nunca fui a pessoa que eu acreditei em metade da laranja, do tipo, Deus, o universo vai colocar na minha frente uma pessoa que foi feita pra mim, alma gêmea. Não acredito nisso, mas eu acredito muito naquela coisa da pessoa certa no momento certo e no momento onde você está preparado para ter um relacionamento, né? Então, existe muito aquela questão de você ficar buscando um relacionamento que não é recomendável, você tem que fazer tua vida principalmente profissional, e aí o relacionamento em algum momento ele vai acontecer, mas quando a pessoa está preparada para ter um relacionamento e entra uma pessoa legal, que coloca ela pra frente, que ajuda nos objetivos e por aí vai, a chance dela prosperar é muito maior, porque justamente pela questão da energia, né? Então, se eu sou uma pessoa solteira e eu tô focada no meu trabalho, a chance de você dispersar essa energia no teu relacionamento é muito maior porque você não tem o foco, você não vai focar em uma pessoa a qual você vai entregar a tua energia para ela, não. Você vai sair numa noite, você vai dar a tua energia para uma pessoa, depois você vai sair em outra, tu vai dispersar a tua energia não só para relacionamentos e para pessoas que você vai conhecer, mas também para ambientes. Então você vai frequentar ambientes que não te colocam para frente, porque ambientes de pessoas solteiras, já entrando numa outra coisa polêmica, é completamente diferente de um ambiente de pessoas que estão num relacionamento, né? Então, não só o relacionamento você vai precisar dispersar mais energia quando você não tem algo sério com alguém, mas esses ambientes também vão dispersar a tua energia, porque você vai estar em contato com pessoas que não têm nada a ver contigo, vai estar em contato com pessoas que não estão focadas no profissional, que estão focadas em ficar bêbadas e no dia seguinte não lembrar do que fez. Então, esse tipo de coisa vai acabar atrapalhando a tua trajetória, e eu vejo que dentro do mercado, assim, se a gente tivesse que falar estatisticamente falando, os grandes players do mercado aí que realmente têm sucesso já dentro de um tempo, são pessoas que são casadas com pessoas não necessariamente do nicho, mas que de alguma forma apoiam ali aquele trabalho dela, né? Então, seja nos objetivos, que tem perspectiva e objetivos alinhados. Então, na minha visão, tem muito a ver, assim. Eu tenho muito essa visão de que para você prosperar, não é que, nossa, agora se eu for uma pessoa solteira, eu não vou prosperar. Não é isso, né? Até porque eu fui solteira durante um tempo, Naldo foi solteiro durante um tempo, vocês também, em certo nível, vocês prosperaram. Mas eu entendo que quando você coloca essa pessoa ali para poder te ajudar na tua trajetória, o salto que você dá e a tua curva de crescimento é muito maior e muito mais rápida. E o que você entende que é o maior erro que as pessoas cometem no relacionamento? Assim, ou qual é a maior burrice que eu posso cometer nessa construção de relacionamento? Eu vejo que a maior burrice dentro de um relacionamento é você... São duas coisas, na minha visão. Primeira coisa, você acreditar que você é autossuficiente. Então, eu luto muito contra essa coisa da autossuficiência, né? Na minha visão, não existe autossuficiência, não existe independência. Todos nós, a gente precisa de pessoas. E a gente precisa de pessoas para qualquer coisa. Essa é a realidade. Para isso aqui acontecer, pessoas tiveram que ter a ideia de um microfone, pessoas tiveram que ter a ideia de um podcast, pessoas tiveram que construir isso aqui. Então, a gente não consegue nada sozinho. Essa é a realidade. E a partir do momento que eu entro num relacionamento entendendo que eu sou autossuficiente, a chance desse relacionamento dar certo é muito pequeno, porque se você se acha autossuficiente, não tem nem por que você tá no relacionamento. Essa é a realidade. Se eu entro no relacionamento, é porque eu quero multiplicar para aquele relacionamento da mesma forma que eu espero que a outra pessoa também multiplique para o relacionamento. Eu espero que a gente vai crescer junto, porque eu também não vou colocar uma pessoa na minha vida para minha vida continuar a mesma coisa, porque a gente parte do princípio de que, olha, minha vida tá muito boa sozinha, tá, mas se eu for colocar outra pessoa dentro da minha vida para que minha vida possa melhorar e possa se exponencializar ainda mais, senão não faz sentido eu agregar alguém. Então, essa questão da autossuficiência, esse discurso todo, eu vejo que traz muito ruído, muita problemática ali dentro, porque torna muito fácil qualquer discussão virar algo muito grande, virar um término. Então, pô, se eu não acredito que eu preciso da pessoa que tá do meu lado, na primeira discussão é beijo, tchau, vida que segue. Que é o que a gente vê, inclusive, acontecendo muito hoje em dia, principalmente nos relacionamentos mais jovens. Agora, indo para a ponta da sua marca pessoal, da sua apresentação, né? Como é que você vê assim, a importância do vendedor ou do empreendedor se posicionar, né, tanto a mulher quanto o homem, nas redes sociais porque assim, né, cara, qual que é o limiar ali de eu estar usando o capital a meu favor, talvez de eu estar abrindo uma brecha que não vai ser tão legal, saca? O capital erótico,
ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem nada do erótico pejorativo que as pessoas acreditam, né? Então, o erótico, por que existe esse termo? É só porque é um mecanismo de desejo. Então, já dizia Napoleão Hill, a única coisa que faz você sair do ponto A para ir para o ponto B é o desejo. Então, a única coisa que faz você sair de um lugar para ir para outro lugar que você quer ou tomar uma decisão é o desejo. É o que move as pessoas. Então, se eu tenho um mecanismo para poder fazer as pessoas terem esse desejo e moverem, saírem do ponto A para ir para o ponto B, eu vou usar ele ao meu favor. Então, o erótico, ele vem só por causa dessa questão de ser um mecanismo que você tem de gerar desejo nas outras pessoas. Dito isso, ele bate completamente de frente com, por exemplo, coisas que são vulgarizadas. Então, o capital erótico, ele não levanta a bandeira de você se tornar uma pessoa vulgar, de você usar os seus atributos ao seu favor para ficar mostrando para todo mundo. Por exemplo, no sentido de que uma mulher usar tudo que ela tem em questão de corpo, em questão de aparência a favor dela. O capital erótico, ele anda muito na linha de qual que é a imagem que você quer passar. Então, você como uma vendedora, por exemplo. E assim, o que eu tenho ou não tenho que postar, na tua opinião? O que tem e não tem que postar, principalmente quando diz respeito a posicionamento, digamos assim, eu acho que tem uma linha muito tênue, né? Então, eu como mulher, por exemplo, vendedora de uma empresa ou dona de uma empresa, eu jamais postaria foto expondo meu corpo, eu jamais postaria foto onde eu sei que existe uma tendência para as pessoas vulgarizarem aquela foto. Então, uma foto de biquíni, não é que todas as fotos de biquíni são problemáticas, eu acredito que é muito o intuito a qual você tira aquela foto de biquíni. Você tira uma foto curtindo com seus amigos, numa lancha, sei lá, numa praia, onde está um monte de gente, e a pessoa vê que você não está fazendo aquela foto para chamar atenção, é normal. A problemática não é você postar esse tipo de foto. A problemática sempre vai ser o que está por trás e qual que foi a tua intenção ao tirar aquela foto. Se a tua intenção foi receber elogio nos comentários para os homens ficarem correndo atrás de você, eu, por exemplo, se fosse contratar uma vendedora, eu olharia isso no perfil da rede social dela e se eu visse que tinha, eu não ia contratar. E é exatamente isso que eu e o Naldo, a gente faz hoje. Quando a gente vai contratar vendedor para nosso time comercial, a gente olha o perfil nas redes sociais das pessoas para ver exatamente quais são os tipos de conteúdo que essa pessoa está postando. Não é que ela precise produzir conteúdo sobre comercial, sobre vendas, sobre a área de vendas, porque não é todo mundo que gosta de produzir esse tipo de conteúdo, até aí tudo bem. Só que, a partir do momento que eu vou contratar uma pessoa para minha empresa, eu quero que essa pessoa represente a minha empresa. Então, você imagina só, ela vai lá, vai conversar com o cliente, e aí o cliente vai achar ela nas redes sociais, está cheio de foto de biquíni, tá cheio de foto bebendo em balada. Dependendo do meu cliente final, eu não vou querer que meu cliente final tenha acesso a uma pessoa dessa, porque vai descredibilizar, não aquela pessoa, mas vai descredibilizar a minha empresa e a minha imagem. Então, hoje, quando a gente vai contratar alguém, a gente leva muito em consideração o que a pessoa está postando. Porque antes da gente começar, eu recebi do RH, assim, quero agendar 2 calls contigo. Eu falei, cara, me manda o perfil da rede social, né? Aí, em tempo real, então. Aí eu fui ver, cara. Tipo assim, gente, olha, eu não vou falar de partido A ou partido B, cara, você pode ser ativista, pode ser o que você quiser. Só que, quando a gente fala de uma rede profissional, eu tô atrás de pessoas que estão querendo fazer negócio. Sim. Aí você vai ver lá, né, cara, comentando em post que o nego fala mal da empresa. Comentando em post sobre algum nível de ativismo social. Sim. Velho, não vou, não quero, não vou trabalhar. Sim. Né? Até porque o Instagram, ele é uma forma de captação para essas pessoas hoje. Então, quando você contrata uma dessas pessoas para o teu time comercial, às vezes ela usando o Instagram de maneira estratégica, vai chegar um cliente para tua empresa através do Instagram dessa pessoa. E aí entra alguém que potencialmente poderia ser um cliente ali para ela poder fazer um fechamento, mas o Instagram da pessoa está completamente incongruente com a imagem que a tua empresa quer passar, e para mim é um pulo, assim, sabe? Então, aquela questão que eu falei da minha imagem ser o mais importante para mim, o meu nome ser o mais importante para mim, eu quero próximo de mim e próximo à minha empresa pessoas que estão passando a imagem que a minha empresa passa. Então, essa questão realmente é muito importante. Ativismo, todo esse pessoal que levanta essa bandeira, eu acho desnecessário, né? Digamos assim. E você percebe, assim, que, por exemplo, dentro da atuação em vendas, por exemplo, quando eu mando uma mensagem no WhatsApp ou quando eu faço uma ligação, que eu posso usar o capital erótico de alguma forma para as pessoas me responderem mais rápido ou para me trazer uma vantagem nesse processo? Maravilha, pode. Eu estava conversando esses dias com o meu gestor de tráfego, porque ele estava lançando um produto da namorada e ela ia fazer fechamento no 1 a 1. E aí eles falam que eu sou muito boa no 1 a 1 porque eu gero esse rapport, eu converso com a pessoa, não sei o quê. E aí ele queria algumas coisas sobre isso, né? E o que eu vejo que o capital erótico se aplica dentro dessa vendas online, digamos assim. Fica um pouco mais complicado a nível de que você não consegue ver a linguagem corporal da outra pessoa. Você não consegue ver
o não verbal. Então, não são aqueles 3 primeiros segundos, né? A única forma que uma pessoa tem de te julgar ali na rede social, em um WhatsApp, por exemplo, em 3 segundos, é através da tua foto de perfil. Então, obviamente, a primeira coisa que tem que estar alinhada ali é a tua foto do WhatsApp. Você não vai colocar uma foto em qualquer lugar, sendo o comercial de uma equipe, sendo uma pessoa que fecha vendas, segurando cerveja, nada disso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí talvez a gente entra não tão direcionado a capital erótico, porque o capital erótico ele diz respeito a tudo que é não verbal. Mas a gente iria para o segundo passo, que é o passo da conexão, que você tendo um capital erótico alinhado, você consegue gerar esse passo, que é, de fato, o que sai da tua boca, o que você consegue escrever para aquela pessoa. O que eu prezo muito dentro disso é gerar qualquer tipo de rapport e de conexão ali com a pessoa antes de fazer qualquer venda. Então, eu mando as mensagens padrões de oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? E antes disso, antes de eu fazer qualquer venda, eu pergunto para a pessoa 2 coisas. Primeira coisa, quais são os objetivos atuais, e a segunda coisa, quais são as dificuldades. E aí, com base nisso, eu vejo se realmente está alinhado ali com o produto que eu tenho para ofertar para ela. E algo que eu acho muito, extremamente importante é mandar áudio. Se tem uma coisa que eu percebi dentro das estatísticas ali, talvez porque através do áudio você consegue muito mais aplicar o capital erótico do que através de mensagens, é que quando tem um áudio na jogada, o fechamento, ele duplica, ele triplica, assim. Então, se tem algo que a gente sempre treina dentro ali do nosso comercial, é que depois das primeiras mensagens padrões, quando a pessoa já te falou quais são os objetivos e as dificuldades, para ela entender que você vai suprir aquela necessidade dela, aí eu mando através de um áudio. Caraca, gostei. E, assim, eu vejo que, pra galera que tá em vendas, né, o maior desafio, todo mundo acha que é técnica. Eu discordo. O maior desafio é vontade, velho. Porque, assim, não, na moral, vou te contar uma história. Eu tava pra fazer uma live, né, pra abrir o carrinho, e aí o meu copywriter olhou pra minha blusa, não tinha mudado ainda no dress code, e falou assim, velho, tá parecendo o estagiário, mano, vai botar uma blusa de botão. E aí tinha uma loja da reserva, perto do escritório. Aí eu desci, fui lá na reserva. Aí o vendedor chegou, não, estamos com promoção. Sei lá, que eu falei, irmão, eu tenho 15 minutos pra entrar ao vivo, eu preciso de uma blusa de botão preta. Aí ele, ok, subiu correndo, pegou a blusa e tal, o vestido ficou boa. Ele falou, aí pegou meu WhatsApp, fechou, cara, muito obrigado e tal, boa live. Dia seguinte, de tarde, como foi a live? Deu tudo certo? Cara, não é técnica, entendeu? É vontade, velho. Eu falei, mano, quando eu vou comprar qualquer coisa na reserva, é esse cara que eu procuro, entendeu? Ele não foi numa de tentar me vender mais, não foi numa de querer bater a meta dele e ainda aguardou a informação da live pra fazer follow-up no dia seguinte. Isso é genialidade? Não, cara, isso é vontade. Isso é vontade. E aí, Léo? Muita coisa pra aplicar agora, hein, mano? Cara, muita coisa. Muita coisa. Kati, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por esse bate-papo. Quem quiser ir na tua imersão, te conhecer, trocar ideia, qual que é o melhor canal pra te acessar? Cara, o melhor canal sempre vai ser, pelo menos por enquanto, é o nosso Instagram. Então, @KatiBartz. E fala um pouco sobre a imersão que você faz, o que é... E pra quem é, né? Legal, massa. Dentro da nossa imersão, essa que a gente fez agora em abril, é uma imersão que ela bate em posicionamento e comunicação, principalmente através do capital erótico, né? Então a gente fala ali de conexões, a gente fala de mentalidade, a gente prepara o terreno para a pessoa receber ali o conteúdo de capital erótico e conseguir aproveitar tudo isso, mas o nosso cargo-chefe ali realmente é o posicionamento e comunicação. Então, para quem é a imersão? São realmente pessoas que estão buscando melhorar o posicionamento, tanto empresarial, quanto na área de vendas, quanto em qualquer outra área que você oferta um produto, um serviço, ou através mesmo da internet, e melhorar também a comunicação. Então, a oratória, a dicção, se tem vontade de subir num palco, de passar o seu conhecimento de alguma forma, de gravar vídeo, a gente também aborda todos esses temas ali dentro da nossa imersão. A gente está com a fila de espera, a gente ainda não abriu a nova data, mas estamos com fila de espera, então é só ir lá no Instagram, que aí a gente passa as informações direitinho. Muito bom. E quem ficou até o final, Léo, ganha o quê? Ganha alguma coisa? Claro, ganha. O que tem aí? Vai aparecer aqui na tela. Aproveita, Station AI. E, relembrando, a gente já mostrou aqui no começo o curso de prospecção. Vai te ajudar muito também a unir tudo que a gente falou. Cara, aproveita o CRM, o Station AI e o curso de prospecção. Com isso aí, você vai fechar com todas as suas metas. Ó, pra você que ficou até o final, se ainda não curtiu, curte agora. Se não tá inscrito, se inscreve, marca no sininho pra ser notificado, 5 estrelas no Spotify. Tira um print, vai lá no Instagram, marca, como é que é o seu arroba? KatiBartz. Marca KatiBartz e marca thiago.th.reis.gm. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. Bora! Maravilha.